Fala galera, eu sou a Manu e eu te convido a pegar a tua Bíblia e vir comigo. Hoje eu queria estar lendo com vocês e compartilhar do Atos 1. Então vamos lá, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E algo importante pra gente lembrar é que Jesus ele era diferente dos fariseus porque ele ensinava com autoridade. Ele não só ensinava, mas ele ensinava com autoridade. Então a gente também tem que ensinar com autoridade, a gente tem que aprender a viver e assim ensinar as pessoas. Versículo 2. Até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Então, uma das provas incontestáveis foi essa, Jesus comendo com eles, Jesus aparecendo para tomar e falando, me toca, Jesus soprando sobre ele o Espírito Santo. Então, os discípulos tiveram várias experiências com Jesus, várias provas incontestáveis. E aqui no versículo 4 fala isso, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqui Jesus mais uma vez validando o ministério de João, porque João falou que viria após mim alguém maior, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aqui Jesus está falando isso, que eles vão viver isso, que isso vai se cumprir mais, que eles precisam esperar a promessa do alto. E algo importante pra gente lembrar é que Jesus, sendo Deus, ele também precisou da capacitação. Então se ele precisou, imagina a gente precisa também ser cheio, capacitado, né? Em Lucas 3:22 fala sobre isso, que Jesus ele foi batizado e que o Espírito Santo desceu sobre ele como a forma corpórea de uma pomba, que ouviu dos céus, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Então, se Jesus passou por isso, a gente também precisa entender que a gente precisa esperar, que a gente precisa ser cheio, né? Então não vá sem ser cheio, não vá sem ser capacitado, porque a gente precisa de autoridade, assim como a gente falou, então a gente precisa de autoridade para viver. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Algo interessante pra gente entender essa pergunta deles é porque Israel ele via todo o quadro como uma sequência que iria acontecer. Primeiro Jesus, né? Um menino nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre o seu ombro, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então eles viam que iria acontecer nessa sequência. Primeiro ia ter um menino, depois ele ia vir restaurar o reino de Israel. Então eles pensaram assim, é agora, vai restaurar. Só que aí Jesus fala, versículo 7, Jesus responde, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí Jesus responde que não vale para ele saber, né, se é agora ou não é, mas que eles iriam viver o reino de Deus. E um ponto interessante aqui é sobre testemunhas, que testemunhas significa mártires, aqueles que deixaram de viver pra eles e agora a gente vive pra Cristo. É pensar em alguém que teve uma experiência tão profunda com Jesus que não é capaz de negar que ele existe. E algo interessante pra gente também entender é que fala, né, que eles iriam até os confins da terra, então eles teriam uma bênção até pros confins da terra. Então, se vai ser agora ou não vai, o reino estabelecido, o que importa é que eles teriam uma influência para as nações, né? Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Então eles olhavam para as nuvens e viram Jesus desaparecer e continuaram olhando para as nuvens. E aí os anjos desaparecem e falam assim, por que vocês estão vendo? Vocês já viram tudo que vocês tinham para ver, por que vocês ainda estão olhando para o céu? E os anjos falam, né, homens da Galileia, lembrando quem eles são, lembrando de onde vieram, né, que nós somos vaso de barro que carrega um grande tesouro, mas que nós somos vasos de barro, nós não somos nada, né? Que eles não são nada, eles são homens da Galileia. Continuando, este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam
unânimes em oração. Algo importante que a gente vê, esse unânimes, que eles estavam constantemente em oração, constantemente buscando, batendo a porta, lançando sementes. E tem uma frase famosa que fala que uma vida de oração prepara o de repente de Deus. Então, às vezes, a gente tá plantando feijão hoje, quer colher ele amanhã, só que não é assim que funciona. A gente só vai colher quando for a hora de colher. E assim é com Deus também. Às vezes a gente planta as coisas e quer agora. Só que no processo, Deus ele vai nos aperfeiçoar e Deus vai nos preparar para viver aquilo que temos que viver, para que na hora que a gente for colher, a gente esteja pronto, maduros para viver a plenitude de tudo isso que ele preparou. Continuando, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com presa iniquidade, e caindo a cabeça rompeu-se pelo meio, e todos seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcedema, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome seu encargo. Algo interessante pra gente analisar aqui é que Pedro foi o discípulo que negou Jesus, mas agora ele é o primeiro a se levantar com coragem, com ousadia, ocupando o terreno e dando uma direção para os discípulos nesse momento em que eles estavam em oração. E outro ponto que me chama bastante atenção é nesse versículo: que outro tome o seu encargo. Que o ministério de Jesus ele não para porque alguém deixou de fazer, e que a causa de Jesus nunca é perdida. As coisas vão acontecer como ele prometeu, porque ele é fiel. Versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio, levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, assim como a gente citou lá no início sobre o batismo de João, onde foi que o ministério de Jesus começou, eles estão falando daquele tempo até agora é necessário de alguém que andou com a gente durante todo esse tempo. Versículo 23. Então, propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, porque conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Algo interessante aqui a gente analisar é que antigamente as coisas eram reveladas aos profetas, e hoje todos nós, através do Espírito Santo, temos esse acesso da revelação, de conhecer o coração de Deus. E um ponto que eles apelam aqui é isso: Deus, tu que conheces os corações, nos mostra qual dos dois é da tua vontade. O último versículo desse capítulo fala assim: Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias e foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Pra finalizar, queria estar te convidando pra gente estar orando os tópicos que mais falaram com a gente durante toda essa leitura, né? Senhor, nós queremos te pedir, Pai, por uma nova porção de fé, Senhor, por uma nova porção de ousadia, de coragem, Pai, porque nós queremos ser como o Senhor, que fazia as coisas, ensinava. Jesus nos ensina a aprender, a viver e ensinar. Jesus, eu também oro, Pai, para que a gente possa esperar com perseverança, com paciência nas tuas promessas, Pai, a crer que só o Senhor é Deus. Aumenta, Senhor, nosso nível de fé, de ousadia, de coragem. Pai, nós queremos perseverar unânimes em oração, Pai. Nos ensina, Pai, a orar. Nos ensina, Senhor, a te adorar, a viver somente para ti, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos paralisar, mas nós queremos ser cheios de ti, empoderados de ti, assim como os discípulos, Pai, que pregavam com coragem e com ousadia. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.